Então, nosso querido irmão José, aqui estamos de novo, né? A paz de Deus, né? No precioso nome do Senhor Jesus. Porque esse nome tem poder. Na dúvida, experimenta expulsar demônio no nome de Deus. E veja, confere lá se eles obedecem você. Agora, se você acreditar realmente em Jesus Cristo e você mandar em nome de Jesus que eles, puxem o carro, não vai dar outra, irmão José. Os bichinhos vão pegar a malinha e vão embora, entendeu? Porque nesse nome está toda a autoridade e todo o poder, entendeu? Por isso você não pode ficar nessa daí que ele não é Deus, tal, indo na conversa desses homens aí, tá? Porque esses homens aí, abre o olho, eles não conhecem a Deus, não conhecem o Senhor Deus, entendeu? E muda a sua cabeça, hein? Se arrependa. Tá? Por falar nisso, irmão José, o irmão Josafá está ansioso, coitado. Ele não está nem dormindo de noite, ele quer conversar com você. Mas assim, sabe como é que é? Olho no olho, entendeu? E você pode fazer isso no Hangout, tá? Que é um recurso que tem aí no Google, que permite você fazer uma entrevista ao vivo e a cores, entende? Meu amigo, filé mignon. Ele quer bater um papo com você. Então, ele diz que está enviando o convite para você, mas você não aceita, né? Entendeu? Mas vai lá, fala com ele. Bom, vamos fazer esse vídeo. Eu vou responder sobre o Espírito Santo, que ele é uma pessoa, mostrando que ele tem personalidade, né? Ele tem inteligência, ele tem emoção, ele tem vontade própria, e que é ele que reage à ação dos homens, tá? Entendeu? Vou fazer, mas antes, tá? Antes eu quero dar uma recordada, tá? Na razão do Concílio de Nicéia. Eu já expliquei no vídeo anterior, mas vamos repassar isso aí, porque é muito importante, tá? No Concílio de Nicéia, o Concílio de Nicéia aconteceu porque no meio dos crentes está aparecendo essa doutrina que Jesus Cristo não é Deus. O diabo, desde o princípio, né, quer destruir o testemunho de Deus em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Salvador. E ele diz que quem crê naquele sacrifício, naquele sangue derramado, está perdoado, tem a vida eterna. Então o diabo não quer perder as suas almas, entendeu? Ele quer levar o máximo de almas possível para junto dele no poço do inferno. Então por isso ele, o tempo todo, o inferno com todos os seus demônios, suas forças, toma o coração e a mente de homens para combater a divindade de Jesus. Então vamos dar uma repassada nisso. Depois nós vamos conversar sobre o Espírito Santo, que tem muita coisa para falar, viu, irmão José? Não fica nervoso. Calminha, tá? Veja aí. Sobre o Concílio de Nicéia. Depois falaremos sobre o Espírito Santo. E a decisão foi esta. A declaração foi a seguinte: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, as visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado do Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai, por quem todas as coisas foram feitas no céu e na terra, o qual por causa de nós homens, e por causa de nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Mas quanto a aqueles que dizem, existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipótese
hipóstase, ou substância diferente, ou foi criado, ou que é sujeito a alteração e mudança, a estes a igreja anatematiza. Isso quer dizer que a igreja excomunga, não considera dentro da comunhão verdadeira. A finalidade do Concílio de Nicéia não foi discutir se Jesus Cristo é Deus, se Jesus Cristo não é Deus. Foi definir e eliminar para sempre a crença, a heresia que estava aparecendo no meio do cristianismo, que dizia que Jesus Cristo não era Deus. Esta foi a razão fundamental do Concílio de Nicéia, porque todos ali, a grande maioria, acreditava na divindade de Jesus. E a prova está aí. Veja a declaração. Mas quantos há aqueles que dizem: existiu quando não era, e antes que nascesse não era, e foi feito do nada, ou aqueles que afirmam que o Filho de Deus é uma hipóstase, ou uma substância diferente, ou foi criado, ou é sujeito a alteração e mudança, a estes a igreja anatematiza. Entendeu? Está aí declarado no Credo de Nicéia a razão dessa reunião. Inclusive, o que dá força para a Trindade foi colocado pela Igreja Católica lá em Mateus 28, a partir do verso 19. Jesus disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Veja o tópico A Doutrina da Trindade nesse site aí, para conferir e comparar o que diz com o que diz a Bíblia. Quem crê e for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é esse versículo foi acrescentado pela Igreja Católica. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que ainda está no poder da Católica, que é muito mais original do que essa nossa. Irmão José, aproveitando aqui para esclarecer, né? Eu estou com a Bíblia de Jerusalém aberta aqui no computador, verifiquei lá, e lá está Mateus 28, 19. E eu tenho também aqui a Bíblia de Jerusalém em português. Também está mencionado Mateus 28, 19. O que existe na nota de rodapé é que ela está sugerindo que a fórmula batismal constante de Mateus 28, 19 foi uma modificação feita a posterior, depois, tá? Porque em Atos a gente encontra também os crentes sendo batizados em nome de Jesus. Está entendendo? O que eu lhe digo com muita confiança e certeza, tá? Os crentes primitivos não perverteram o livro de São Mateus, acrescentando aí, mudando aí a fórmula batismal. Isso aí também, isso é uma sugestão pervertida na nota de rodapé. Isso não aconteceu. Mudança dessa, não faça reforma, não. Faça mudança, é radical. Porque se vocês ainda continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso é a afirmação da Trindade, irmãos. Isso aí permaneceu até agora por causa do Jorge Cury. O Jorge Cury, ele tinha muito de irmão, deixa assim para não escandalizar a Irmandade, para a Irmandade não vir a menos, deixa assim, entendeu? Mas agora mudou, ele morreu, está lá outros líderes aí, e eles estão dispostos a parar com essa enganação. E eu espero sinceramente que eles manifestem e publiquem as crenças que eles têm, para parar de enganar
a Irmandade como vem fazendo já há 50 anos. Que é uma vergonha isso. E não tem Espírito Santo como pessoa distinta. Pelo amor de Deus, o Espírito Santo é o calor da ponta do dedo de Deus. Então, irmão José, estou mostrando aí, você viu no vídeo anterior, né? A maneira como ele reage àquilo que as pessoas fazem. São reações personalíssimas, né? Próprias dele. O texto não está dizendo que foi o Pai que fez, que foi o Filho, Jesus Cristo, que fez, ou que falou, ou que reagiu. Está falando que foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, né? Então, o que nós vimos lá? Nós vimos... Que tipo de reação nós vimos no vídeo anterior? Então, no vídeo anterior, nós vimos que Pedro obedeceu às ordens do Espírito Santo. Nós vimos Pedro repreendendo Ananias, dizendo a ele que ele estava mentindo para o Espírito Santo, não estava mentindo para Deus, o Pai, e ele não estava mentindo para Jesus Cristo, ele estava mentindo para Deus. Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus, né? Porque não obedecestes ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mentistes a Deus. E também no vídeo anterior nós vimos, né, que Estevão, diante do Sinédrio, fez um resumo da história do povo de Israel, dizendo a eles que eles sempre resistiam, os sacerdotes, os homens no passado, resistiram ao Espírito Santo, quer dizer, foram desobedientes à voz, aos mandamentos, às ordens do Espírito Santo, e que aqueles que estavam ali também estavam resistindo ao Espírito Santo, sendo desobedientes, não a Deus Pai, não a Jesus Cristo, mas à pessoa do Espírito Santo. Entendeu? Mas tem mais. Vamos ver mais um pouquinho, irmão José, que o assunto é longo, hein? Então, irmão Josafá, vamos analisar agora esse verso aqui que está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. Paulo, o apóstolo, escreveu assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha aí, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não está... veja, ele fica triste. O Espírito Santo fica triste, rapaz. Ele tem emoção. Tá vendo? Ele se emociona. A tristeza é uma emoção. E o apóstolo está dizendo que o Espírito Santo se entristece. E quem é a quem nós podemos entristecer, que Paulo recomenda que não faça? Ao Pai? Não. A Jesus Cristo? Não. É ao Espírito Santo. Paulo recomenda a gente não agir de maneira que ele fique triste. Entendeu? Tá vendo? É uma pessoa, não é? Tá vendo aí? É uma pessoa. Olha aí, veja esse outro verso aqui, irmão José. Presta atenção, está lá em Mateus capítulo 12, versículo 29 a 31. Jesus está falando com os fariseus. Os fariseus. Ele diz assim, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Aí ele segue dizendo, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmias se perdoará aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Entendeu? Então veja, Jesus estava dizendo que os fariseus estavam blasfemando do Espírito Santo. Blasfemando de quem, irmão José? De Deus Pai? Não. Blasfemando de quem, irmão José? De Jesus? Não. E Jesus está dizendo que se o homem blasfemar do próprio Pai, ou blasfemar de Jesus Cristo, será perdoado. Mas se blasfemarem da pessoa dele, o Espírito Santo não tem perdão. Nem neste século, nem no século vindouro. Entendeu? Está vendo, irmão José? É uma pessoa, irmão José. É uma pessoa distinta. Agora veja, irmão José, no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição e ascensão aos céus, as suas últimas palavras, expressas de maneira imperativa, que não é uma ordem expressa no modo imperativo, não é uma simples ordem. É uma ordem que não pode ser desobedecida, que não deve ser desobedecida. Ide, ensinai e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Entendeu? Em nome de. O fato de ele usar essa expressão em nome de, isso indica que o Pai é uma pessoa distinta, o Filho é uma pessoa distinta, e o Espírito Santo também é uma pessoa distinta. Em nome do Espírito Santo. Entendeu? Tiago, no seu livro também, ele fala sobre a emoção dos ciúmes. Tiago, no capítulo 4, versículo 5, diz sobre o Espírito Santo, ele diz assim, ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, que o Espírito Santo que em vós habita, tem ciúmes? Tiago está dizendo que não é o Pai, não é Deus Pai, não, que tem ciúmes. Não é Jesus Cristo que tem ciúmes. É o Espírito Santo que em nós habita. E Tiago está dizendo que ele habita em nós. Você estava dizendo que não habitava, né? Tiago está dizendo que ele habita em nós. E tem ciúmes. Então, irmão José, agora aqui nós temos um verso fantástico, viu? Coisa maravilhosa, mostrando que Deus tem inteligência e penetra em todas as coisas, em tudo. Ele diz assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Está vendo, irmão José? Isso é a manifestação da inteligência do Espírito Santo. Só uma pessoa pode ter inteligência. Uma coisa não tem inteligência. Bom, eu paro por aqui. Vamos continuar falando do Espírito Santo, mostrando que ele fala, ele clama, ele converte, ele regenera, ele escolhe os obreiros, ele julga, ele advoga, ele convida, ele intercede, ele entristece, ele impede, ele contende, ele guia. Entendeu? Todas estas coisas, tá? E vamos ver também na língua hebraica como ele é definido em termos de pronomes, para a gente compreender bem que ele é uma pessoa distinta e é o próprio Deus. Bom, mas para sua alegria, para o seu prazer, vou colocar mais um vídeo sobre a doutrina da Trindade. Como sempre, né, irmão José?
tesourinha na mão, tesourinha na mão, e aqueles versos que não combinam com aquilo que você acredita, você mete a tesoura, entende? Para fazer uma Bíblia do jeito que você gosta. Já mandei 12 vídeos para você aí, vai o 13º agora, viu? Tá bom? Ó, beijocas no seu coração.